Fala galera, boa noite. E aí, tudo bom com vocês? Mais uma, mais uma live muito bacana aí, seguindo essa sequência. Tivemos segunda-feira nosso Weber Risse aí querendo trazer bastante conteúdo de um tema muito bacana, que é a da biossegurança. Ontem tivemos Everton Nock, também falando aí de dentística, de prótese, resina e cerâmica. E hoje a gente tem um cara que eu já acompanho há um tempinho, gosto muito do conteúdo que ele disponibiliza aí pra gente. Ele já esteve aqui em Recife, já deu curso aqui em Recife, tá? Então hoje a gente tem o prazer de estar aí com o professor Luiz Barrote. Eu vou puxar ele aqui, eu tô aguardando só ele entrar, vou mandar o link aqui para ele e aí a gente vai bater um papo bem bacana, beleza? Eu queria aproveitar que eu já estou aqui enquanto o professor não entra, convidar vocês, tá, gente? Eu criei, junto com meus amigos aí do grupo Reabilita, um canal no Telegram, tá certo? Onde a gente tá disponibilizando materiais bacanas, coisa que a gente usa no dia a dia. Então vai ter artigo científico, alguns vídeos, algum material que a gente porventura cria, a gente vai estar jogando com uma certa regularidade lá. Então entra na bio do Reabilita, tá certo? O link está lá disponível para vocês, beleza? O professor já está na área, vou puxar ele aí para a gente fazer essa live hoje, muito bacana. Fala, meu amigo Luiz, tudo jóia? Tá me Tudo ouvindo bem? bem? Tudo bem, graças a Deus. Cara, um prazer estar aqui com você. Tá um prazer em conhecê-lo aí diretamente agora. A gente só trocou ideia aí através das redes sociais. Tá? Eu queria dizer que é uma satisfação você aceitar o convite e estar aqui com a gente, fazendo uma live bacana. E um prazer ainda maior que eu vi que você estava produzindo algo especial para trabalhar com a gente. Desde o sábado você tem mandado algumas coisas. Eu fiquei muito contente com isso aí. É que, na verdade, se você parar para olhar, acho que nunca ninguém deu uma aula, fez uma live falando sobre pontos de contato. E aí eu estava fazendo uns desenhos e estava estudando, lendo os artigos, falei, vou fazer uma live de ponto de contato, que é um dos maiores problemas que a gente tem na clínica diária, né? É um calo. E se vê, a gente dá curso há mais de 8 anos. Nos últimos 4 anos, a grande maioria dos alunos procuram o curso por causa do restabelecimento do ponto de contato. É uma das grandes procuras que a gente tem no curso. Então, eu procurei fazer uma coisa, mas você não sabe. Aí eu fui testar, porque a gente faz pensando na tela toda. Quando a tela diminui, É. corta na metade. Rapaz, eu Eu tava fui aqui no Instagram, né? Eu disse, não, eu vou deixar algumas coisas prontas para live. Quando eu vi, eu disse, cara, o cara tá muito comprometido. 2 horas antes ele já abriu live aqui. Eu fui acompanhar eu e tava queria você, só sua abrir isso. esposa, né? Testando. É uma Bacana. loucura. Mas aí o pessoal aqui tá acompanhando a gente já tá aí desde antes da quarentena regularmente trabalhando com isso. A turma acho que já entendeu, de vez em quando a internet deixa a gente na mão. E a gente vai se adaptando ao que a ferramenta vai dando a gente e tocando o barco aqui com o que a gente tem. Eu vou aproveitar que Eu juntou aí as audiências. Primeiro me apresentar o pessoal do seu Instagram que entrou no nosso. Eu sou Emerson Tavares, faço parte do grupo Reabilita aqui de Pernambuco, de Recife, mais especificamente. Somos todos protesistas, né? Temos cursos aqui em algumas instituições. E para a gente aqui da nossa audiência, eu queria que você se apresentasse aí, para o pessoal lhe conhecer um pouquinho mais, quem não conhece, se por um acaso não conhece. eu sou de São Paulo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo Barrote. Eu tenho especialização em dentística, mestrado em dentística e doutorado em materiais dentários. E trabalho muito com restaurações posteriores com dentes extremamente destruídos. Talvez é o meu maior foco hoje. E com reabilitação oral. Essa é a grande Excelente. prática, uma das maiores práticas clínicas que a gente faz. Atender indicações de endodontistas com dentes extremamente destruídos, alguns até com indicação de perda de exodontia e reabilitações, né? A gente trabalha muito com reabilitações. Então, esse praticamente é o nosso foco. Tenho pesquisas, tenho
inúmeros trabalhos, desenvolvi junto com outros professores, nós temos 3 técnicas restauradoras publicadas na literatura. Para quem não conhece, a técnica da matriz BRB foi a primeira que nós desenvolvemos para dentes anteriores, depois substituição natural de esmalte dentina, que eu falei pela primeira vez em 2008, quase fui crucificado, e agora terminei meu doutorado em dezembro, e nós conseguimos comprovar que a nossa técnica ela é similar à técnica Bookfill e tem resultados superiores à técnica incremental. E há pouco tempo nós desenvolvemos um conceito reabilitador chamado Two and Two Concept. Acompanho então, aí a galera. Para facilitar a vida do clínico. Show de bola. Eu acho que você foi crucificado aí como todo mundo que sai na frente, que quer trazer alguma coisa nova, no começo leva porrada e depois passa o tempo, como agora, foi lá em 2008 e agora o cara é um gênio, pô, e tal, não sei o quê. E eu acho que é uma trajetória que os inovadores passam, né? Super normal, né? Outro dia eu li uma coisa bem interessante. Quando você cria alguma coisa, você passa pelo período da crítica, né? E esse período talvez é o pior período, e depois você passa pelo período da cópia, né? Onde as pessoas começam a te copiar e passam a não te citar, tentando... Eu não sei. O povo latino-americano é muito difícil de ser entendido, né? Às vezes eles preferem citar o professor internacional do que citar o professor brasileiro que criou a técnica, é uma técnica nacional, mas o cara não quer dar o braço a torcer. Então a gente vive um período bem complicado, né? Fogo, é a síndrome do vira-lata, como dizem, né? Isso faz parte. Faz parte. Vamos lá, eu acho que todo mundo já deu tempo da audiência da gente entrar aí. Eu estou aqui à disposição, vamos tocando o barco. Quando você quiser que eu tire o diálogo da galera, a gente tira. Eu já queria avisar, pessoal, quem tiver pergunta, joga na caixinha de perguntas, porque quando eu tirar sempre aqui o texto, eu vou acompanhando, sempre que for dando, se eu puder, eu vou te interrompendo, vou jogando, vendo algo que seja pertinente ao que você for falando aí. Tá, eu pensei numa coisa aqui, eu vou fazer uma introdução para a gente se balizar, para todo mundo sair do mesmo ponto de partida. Perfeito. Né? Eu não vou falar direto do ponto de contato, porque as pessoas precisam saber da onde a gente está saindo, para onde a gente vai chegar, da dificuldade de se criar isso, o que nós temos que avaliar, quais os parâmetros que nós temos que seguir. Então, eu acho que vai passar de 1 hora. Então, a gente pode deixar combinado aqui de você abrir uma outra live para a gente poder terminar, se caso passar. Tranquilo. Estamos na discussão. Interessante, uma vez que eu estou na tela de baixo, se você desativar os comentários para que as pessoas possam acompanhar quando eu fizer o desenho. Por hora, eu vou falar aqui, se você quiser deixar assim, tudo bem. Tá? Show de bola. Tá ótimo. Então, vamos lá. Quando a gente fala em restaurações, né, seja ela classe 1, classe 2, 3, 4, classe 5, enfim, todo sucesso restaurador ele é balizado pelo tempo que essa restauração fica em boca. É isso que faz com que você determine se você cumpriu o seu objetivo ou não. Então, é isso que vai determinar o seu sucesso clínico. Eu estudo muito essa parte e eu trouxe aqui alguns artigos extremamente pertinentes com pontos de alguns artigos que a gente extrai que vale a reflexão do clínico. Antes de você pensar em restaurar, você tem que entender que existem vários pontos críticos que levam a sua restauração à falha, que não o material propriamente dito, né? Porque as pessoas acham que só o material é o problema. Então, muitas vezes o material é o problema ou é a solução de tudo, né? O material, um bom material que vai resolver, né? E quando não resolve, ele é o vilão, é o culpado. E a gente percebe que um dos pontos preponderantes para o sucesso das restaurações a longo prazo é você controlar o teu paciente, né? Saiu um artigo na Operative Dentistry 2016, se eu não me engano, tenho quase certeza, dizendo que o paciente é o maior fator de risco de todo e qualquer tratamento que você faz, de todo e qualquer tratamento restaurador. Então, se você não controlar ele, a sua restauração não vai durar o quanto deve durar. Então, a gente tem assim, o que eu devo controlar, né? Primeiramente, fazer uma adequação do meio bucal e depois você tem que inserir uma rotina de higienização. O seu paciente precisa entender que
faz-se necessário você ter uma rotina de higienização com escovação e uso do fio dental para que as suas restaurações durem a longo prazo. Esse artigo é bem interessante, eu citaria 2 pontos que são bem interessantes que você acha recorrente em vários artigos. O primeiro ponto é o gênero, tá? O gênero faz total diferença quando você engloba restaurações ou quando você engloba o paciente comparando o sexo masculino e feminino. Sabe-se que o sexo masculino ele não é muito comprometido com a higienização. Então, ele tende a falhar muito mais do que o sexo feminino, né? Um outro fator preponderante que você observa nesse artigo, dentre vários que se tem, e esse é um fator recorrente, citado recorrentemente em vários artigos, é que todo paciente que tem alto risco de ter a doença cárie, ele vai levar o seu tratamento à falha em 67% dos casos. Então, por exemplo, você está lidando com um paciente, né? E como que você, clinicamente, você observa isso? Você está lidando com um paciente e ao exame clínico você detecta que todos os pré-molares e molares foram restaurados. Esse é um paciente que te indica ao exame clínico que ele é um paciente de alto risco de cárie. Então, ele, na sua primeira avaliação, você já coloca na tua cabeça assim, ó, esse paciente ele tem 67% do risco de falha, tá? Então, se você não tiver o controle sobre esse paciente, e se você não criar esse hábito de higienização, você pode utilizar o que existe de melhor, com a melhor mão de obra, porque isso não vai durar, tá? Isso já é um fato na literatura. Passando por isso, a gente entra na parte do operador. Eu vou fazer uma sequência escalonada para as pessoas entenderem o processo. Beleza. O operador, ele também é fundamental nesse processo para que essas restaurações durem a longo prazo. Tá? Então, quem vai restaurar o processo, quem vai fazer essa restauração clínica, quem vai trabalhar sentado no mocho diariamente, ele tem que ter conhecimento do que ele está fazendo, né? E ele tem que ter habilidade. Eu não gosto muito dessa palavra que a gente vê na literatura. Eu diria, a gente poderia trocar a habilidade por treinamento. Tá? E ele tem que ter um treinamento específico para fazer aquilo. Não adianta... Por exemplo, um ortodontista que nunca fez restauração, querer para tentar fazer uma classe 2 e querer ter sucesso a longo prazo. Né? Então, e de primeira, né? Ele tem que estar habituado, ele tem que estar ali na linha de frente fazendo aquele trabalho recorrentemente, com conhecimento e com habilidade ou com treinamento. Tá? Eu acho que esse ponto que você bateu serve para qualquer uma especialidade. A gente vê os períodos de moda das especialidades. A ortodontia veio, o implante veio, as facetas vieram, agora a harmonização. Então, o pessoal quer passar um final de semana, achar que aprendeu tudo, achar que vai fazer como o professor que já está lá não sei quantas mil horas de treinamento. Né? Eu acho que é um fator aí que é preponderante, é o treinamento. E agora a gente está vendo muito isso na reabilitação oral, né? Agora a reabilitação virou como se fosse uma coisa extremamente simples, né? Oclusão tá aí na moda, o pessoal, né, que antigamente articulador... Eu acho que eu vi no Óculo Pro essa semana uma foto... Eu acho que até num livro tem um articulador segurando uma porta. Era a ideia do articulador no passado, não servia para nada. E hoje em dia tá todo mundo aí querendo entender, querendo mexer, como se fosse uma coisa nova, né? Exatamente. A gente vai passando por fases. Tem um artigo na Dental Materials 2012, do grupo da Universidade Federal de Pelotas. A Universidade Federal de Pelotas, para quem não sabe, é uma das universidades a nível internacional que mais pesquisa a longevidade a longo prazo dos biomateriais. Eu fiz o meu doutorado lá e tem uma série de artigos deles que são fantásticos. E ele fala muito da qualidade do operador, esse artigo da Dental Materials, que fala assim, a longevidade das instalações não é só um problema, não está só linkado aos materiais. E ele traz essa informação muito pertinente do operador. E aí, passando pelo paciente, passando pelo operador, você tem a instituição de um protocolo clínico. Né? Eu preciso criar um protocolo clínico. O professor Baratieri, em 1996, falou, olha, vamos estabelecer um protocolo clínico para a gente facilitar aí a nossa condução sobre o paciente. Né? Então, ele dividiu isso em 2 tipos de manobras. Manobras pré-operatórias e manobras operatórias propriamente ditas. Tá? Então, eu tenho, como operador, estabelecer um protocolo para eu poder seguir esse protocolo. Esse protocolo já é estabelecido na literatura como os passos sequenciais que você precisa realmente fazer até do isolamento ao polimento.
enfim, da preparação do paciente ao polimento. Passando por isso, eu tenho, então, uma das principais partes clínicas, que é a avaliação do seu remanescente a ser restaurado. Tá? O que as pessoas precisam saber? Que quando você está diante de um remanescente, quanto mais estrutura você tem, mais ele resiste às cargas mastigatórias. Quanto mais perdas de estruturas você tem, ou quanto menos estruturas o seu remanescente tem, mais ele vai perder a capacidade de resistir às cargas mastigatórias. Para vocês terem uma noção, uma MOD extensa, profunda e com uma distância intercuspídea ampla e uma largura de cavidade, uma largura do istmo mesodistal, você perde uma capacidade desse dente resistir às cargas mastigatórias em torno de 75%. Tá? Então, as pessoas precisam entender, porque às vezes as pessoas fazem a restauração, eu vi isso essa semana, e aí a pessoa falou assim, o meu paciente fraturou o dente porque ele comeu um bacon. Né? Ele não comeu, não foi o bacon que quebrou a restauração, foi o processo que já havia perda de estrutura, a perda de resistência às cargas mastigatórias que levaram à fratura. Né? E aí essas fraturas, cerca de 20% dessas fraturas são fraturas indeléveis, indicação de exodontia, indicação de implante. 80% são reparáveis. Problema. Tá? Então é catastrófico isso e são dados muito importantes. Volto no artigo da Dental Materials, 2012. Né? Esse artigo tem vários dados clínicos que são muito importantes para quem senta no mocho. Um dos dados clínicos mais importantes que se tem é que ele fala assim, ó, a maior quantidade de falhas restauradoras está ligado às restaurações classe 2. E quanto mais perdas de faces você tiver, mais tende a falhar. Tá? Então, o que ele quis dizer aqui? A gente tem dois tipos de restaurações classe 2. Classe 2 composta, onde eu tenho duas faces envolvidas, e eu tenho as restaurações classe 2 complexas, onde você tem 3 ou mais faces envolvidas. Então, o que nós temos que entender? Essa geometria da cavidade, quanto mais ampla, quanto mais perda, mais ela tende a falhar caso você opte por restaurar direto. Tá? Vou falar nas considerações finais o que os artigos já falam como padrão ouro de indicação de restaurações. Perfeito. Bom, passando pela avaliação do remanescente, a gente tem o clínico precisa ter o domínio da adesão. Né? Se ele não tiver o domínio da adesão, essas restaurações não vão durar a longo prazo. Então, domínio da adesão é fundamental para esse processo restaurador. E quando eu falo domínio da adesão, não tenho aqui tempo para explicar sobre adesão, mas o que a gente recomenda? Que você utilize um bom sistema adesivo, né, alicerçado pela ciência e pela clínica. Um sistema adesivo que a literatura fala em padrão ouro de pesquisa, o gold standard, né, para que você não corra riscos com o seu processo restaurador, tá certo? Feito isso, poderia falar... Eu vou aproveitar que você sobre... falou aqui que falando o sistema adesivo, falando alguma coisa, a turma já bota aqui, marca. Qual a sua sugestão de algumas marcas, custo-benefício? Que gera muita... sempre gera muita polêmica o sistema adesivo, né? Uhum. A gente tem diversos sistemas adesivos de diversos funcionamentos, mas, sim, você tem que escolher um bom sistema adesivo, né? Aquele que a gente tem a empresa que tem pedigree nesse tipo de materiais, e ele é totalmente dependente do operador também, né? Que vale lembrar isso, tá? Então, o operador que a gente falou lá no início, ele está sempre rodeando todos os processos. Eu poderia falar depois do domínio da adesão, a gente poderia falar sobre controle da umidade do campo operatório, que é um fator também muito importante. Muita gente pergunta a questão do isolamento. Tem que ser absoluto, isso. Não tem que ser? Quando então, adaptar, quando não adaptar? Isso é o grande problema. Né? Quando a gente está trabalhando com restaurações classe 2 subgengivais, o processo é super crítico. Uhum. Né? Então, controle da umidade. Na literatura não tem nenhum artigo classificando que o isolamento absoluto ele é melhor que o isolamento relativo quando muito bem feito. Né? Então, todos os artigos que se falam, ele fala de controlar totalmente a umidade do campo operatório, seja com absoluto, seja com relativo.
Eu dei aula na graduação por 7 anos e a gente sabe isso, né? Você passa no box do aluno, tá com isolamento absoluto, mas o campo operatório tá brotando saliva. E às vezes um clínico faz um isolamento relativo com rolex de algodão denso e aquele campo operatório está extremamente seco, propício para o processo restaurador. Então não tem como você balizar isso, né? Então eu acho que o controle da umidade é a parte mais importante, seja com um absoluto ou relativo. É lógico que o absoluto ele vai implicar em algumas vantagens, como tranquilidade do clínico poder trabalhar. Sim. E talvez um conforto maior para o paciente, né? Durante o processo restaurador, o paciente pode até dormir. A gente tem muitos pacientes que dormem nesse processo, quando o isolamento está bem feito, bem controlado. Você trabalha tranquilo, a visibilidade do campo operatório é muito grande, melhor. Né? Então, você tem algumas vantagens que te permite a você indicar isso. Eu acho que esse talvez seja um ponto que seria favorável. Pontuaram aqui a questão do fotopolimerizador. O que é que tu tens a comentar assim, sobre o foto? Eu vou entrar nela. Beleza. Tá? Vou entrar nela. Passando pela parte do controle da umidade, selecionar a resina composta. Né? Selecionar a resina composta para você poder fazer as suas restaurações. Tá? Então, eu costumo dizer assim, um bom clínico tem sempre que ter a resina de seleção pasta e sempre ele tem que ter, tem que fazer parte do dia a dia dele clínico uma resina fluida. Seja ela bucuril, anota aí, viu, galera? Ou dica de ouro, carga. Tá? Uhum. Então, isso. Eu li um artigo do professor Rafael Moraes, da Federal de Pelotas, se eu não me engano, 2009, falando da similaridade das resinas microhíbridas, nanohíbridas e nanoparticuladas. Tá? Então, elas são bem similares. Claro que hoje a gente trabalha com resinas nanoparticuladas, nanohíbridas. As resinas sofreram uma grande melhora no seu processo, tem melhor controle da contração de polimerização, mais partículas de carga imbuídas na sua matriz, enfim. As resinas hoje, elas melhoraram para a gente poder cada vez mais extrair dela o essencial para a longevidade dos nossos casos clínicos. Depois disso, selecionar, quando a gente entra em classe 2, e aí eu já vou entrar em classe 2, selecionar uma matriz, né? Uma matriz para você restaurar a sua classe 2. A gente sabe hoje que existem inúmeros sistemas de matrizes no mercado, tá? A gente tem matrizes transparentes de poliéster, nós temos matrizes metálicas, cunhas flexíveis, cunhas de madeira. Tem uma matriz nova lá que você já coloca ela pressionando manualmente. Eu vi essa semana, acho que foi você, então fez uma live disso, não foi? Mostrando algo disso, não? Não. Rapaz, já tô vendo tanta live aqui que eu não lembro nem mais quem foi, mas eu vi, eu acho que umas duas só falando de matriz e tem muita coisa. O que acontece? Eu li alguns artigos que não mostram diferença. Por exemplo, assim, uso cunha flexível ou de madeira. Não tem muita diferença nos primeiros anos de avaliação. Mas depois de 2 anos de avaliação, você já começa a ver um declínio na força do contato proximal, tá? A cunha de madeira, eu diria que ela é o carro-chefe na qualidade do cunhamento para se fazer uma restauração proximal. Dentre os sistemas de matriz, eu não acredito que eles tenham tanta diferença entre eles, eu acho que eles são bem similares, tá? Eu vou mostrar um sistema de matriz que eu uso e vocês vão ver que há uma grande importância na seleção da matriz, que eu vou falar um pouquinho na frente. Tá? Certo. Então, aí a gente já entra selecionando a matriz, restauração classe 2. O que a gente tem que ter aqui? E isso tem que ficar muito bem claro. Restaurações classe 2 são as que mais falham na literatura. São o maior problema para se restaurar com restaurações diretas, tá? Porque você tem perda substancial da luz em relação à cavidade, né? Quanto mais profundo, mais perda de luz você tem. Você tem, quanto mais perda de estrutura, quanto mais profundidade, você tem maior instabilidade, tá, da interface adesiva, tá certo? Então, você tem ali, coloca a resina, quando ela contrai, você tem uma instabilidade dessa interface adesiva, gerando ali gaps ou micro gaps, por onde vai começar o processo de microinfiltração e é onde começa o processo de falhas. Tá? Então,
quando a gente fala em restaurações classe 2, é a parte mais crítica de todo esse processo. Então, a gente tem aí alguns pontos pertinentes que eu andei desenhando para mostrar para vocês, tá? Certo. Se você me permite, eu vou girar meu celular para pôr ele aqui no desenho. Vamos lá. Vamos lá, vou aproveitar até que ele está girando. Pessoal, vocês estão contato. escutando a gente bem? Como é que tá aí? A imagem tá bacana? Porque aí eu vou controlando aqui. Deixa um legalzinho aí, por favor, porque a gente vai fazendo esse acompanhamento com vocês. Outra coisa, minha mãe tá na live. Minha mãe tá na live chorando. Outra coisa que a gente tem que entender aqui. Quando a gente fala em restaurações classe 2, além de todo esse problema, a gente tem o problema da conformação do ponto de contato. O ponto de contato, ele é fundamental para a estabilidade fisiológica do sistema e para a estabilidade biológica desse sistema. Tá? Se você não tem um bom ponto de contato, você tem movimentação dentária, né? E isso é o calcanhar de Aquiles das especialidades como ortodontia. Se você não tem uma boa conformação de ponto de contato e você tem acúmulo de alimentos, você tem falha dos tratamentos e retratamentos endodônticos. Existe um artigo da International Endodontic Journal mostrando que a qualidade dos tratamentos e retratamentos a longo prazo depende de um bom ponto de contato, tá? Você tem problemas com, eu diria, instabilidade nas suas reabilitações por conta da instabilidade oclusal, tá? Então você tem aí Periodontia também sofre, a gente tem perda óssea, né? Perda de papila, perda de osso, por conta da impactação alimentar, por conta da carga em cima de papila. Então o que as pessoas precisam entender? Se eu não tenho um ponto de contato efetivo, eu tenho acúmulo de alimento, tá? Se eu tenho acúmulo de alimento, eu tenho placa bacteriana. A placa bacteriana, né? Ela elimina um produto de excreção, que é a endotoxina, um produto gasoso que vai corroer a interface. Corroer uma interface dente-restauração é a coisa mais fácil quando você libera a endotoxina. A partir do momento que ele abre um fulcro, a saliva carrega a bactéria para dentro e ela começa a trabalhar, falhando o processo restaurador, tá? Então, o que a gente precisa saber aqui? Deixa eu virar aqui, vou colocar no desenho. Só me permite aqui um pouquinho. Beleza. Deu aí? Deu, vou tirar. Galera, já sabe as perguntas aí, joga na caixinha, que eu vou acompanhando, vou lendo aqui e vou perguntando ao professor Barroso. O que eu preciso saber aqui? Será que eu estou preparado para avaliar as minhas indicações clínicas ou as minhas situações clínicas? Por exemplo, uma das situações mais instáveis e que comumente a gente tem na clínica diária são restaurações de dentes inclinados ou parcialmente inclinados, né? Uma situação como essa aqui, ó, que eu tenho um dente inclinado, um molar inclinado aqui e um pré-molar inclinado aqui. Então, quando eu tenho essa situação aqui, ó, eu já sei que eu não vou ter um ponto de contato eficiente, porque quando eu faço o meu ponto de contato aqui, ó, eu tenho apenas um toque de crista. E eu tenho a formação de um gap em forma de triângulo, que é muito comum quando a gente tem situações de dentes inclinados. Um gap em forma de triângulo, impactação alimentar, você tem instabilidade biológica e perda óssea. Toda e qualquer restauração que tenha contato com essa perda triangular, com esse gap triangular, vai falhar por acúmulo de alimento e instabilidade que já é comum e inerente à restauração classe 2. Então, essa é uma primeira situação que nós temos. Então, quando a gente tem isso, seria ideal que a gente desinclinasse esse dente com ortodontia, para depois a gente promover um processo restaurador eficiente. Caso contrário, você vai cada vez mais tendo insucesso nesse tipo de situação clínica. Vamos lá. Então, essa é uma situação que a gente já considera mais crítica do que seria o normal, que já é bem crítico, né? Sim, sim. Uma outra situação clínica que a gente se depara comumente é perda estrutural das paredes circundantes, né? Então, quando eu tenho perda estrutural das paredes circundantes, aqui, ó, por exemplo, ó, minha parede tinha que estar aqui, ó, né? Só que eu perdi ela pela cara e ela veio para aqui, ó.
Se a minha matriz abraça o meu dente, se eu perdi estrutura aqui, o que vai acontecer com a minha matriz? Ela vai estrangular copiando essa perda, e aí eu tenho uma restauração estrangulada, e aí eu tenho um ponto de contato ineficiente também. Eu não consigo um ponto de contato com um bom perfil de emergência. Tá? Porque minha matriz, ela teria que fazer uma abertura assim, ela faz uma abertura assim, ó, ela estrangulou, porque ela acompanha o meu remanescente dental. Se eu tenho perda das paredes circundantes, né, e ela vai acompanhar isso, vai estrangular, tá? Então, nesse tipo de situação aqui, ó, a indicação já não é mais se fazer uma restauração direta. E aí passa a ser uma restauração indireta. Por quê? Porque Perfeito. Na restauração indireta, eu tiro o troquel, venho com o perfil de emergência daqui de baixo e consigo um toque de contato eficiente. Tá? Então, eu preciso saber Beleza. avaliar Isso foi até a isso. pergunta aqui do Lucas. O Lucas ele perguntou se era somente, você já respondeu aí, se dependendo da profundidade era que você fazia a seleção de uma restauração indireta. Então, não só a profundidade, né? Não só profundidade. A perda do volume também já é um fator que vai influenciar na seleção. Isso, porque a perda estrutural das paredes circundantes, ela vai te levar a um grande defeito. Né? O que as pessoas precisam entender? Como que tem que ser esse ponto de contato? Eu vou mostrar lá na frente. Tá? Uma outra situação muito comum. Quando eu tenho restaurações onde a minha parede gengival ou cervical... Deixa eu pegar aqui uma... A minha parede gengival ou cervical tem uma boa proximidade, ou uma proximidade que seja perto uma da outra, ó. Parede gengival ou cervical. Parede gengival ou cervical. Tá? Se essa minha profundidade, se essa minha distância entre as paredes, ou entre a parede e dente, ela é pequena, me favorece a uma restauração direta, tá? Me favorece a uma restauração direta. Se essa parede, ela tem defeitos, e uma grande distância entre elas, então, ó, parede gengival ou cervical, com defeito, e o dente que eu vou, o vizinho, tem uma grande distância entre elas, aqui, nessa situação, você não vai conseguir um ponto de contato eficiente com restaurações diretas. Também deve ser feito de maneira indireta. Nessa situação aqui, direta. Por quê? Porque eu tenho paredes lineares e eu tenho paredes com proximidades bem próximas. Então, isso me favorece uma restauração direta com um ponto de contato eficiente. Defeito nas paredes gengivais ou cervicais, que é muito comum, decorrente de um processo de cárie e ampla distância entre as paredes, você não vai conseguir um bom ponto de contato. Por quê? Porque a matriz vai copiar esse defeito. Quando você cunhar ela lá embaixo, ela vai copiar esse defeito aqui, ó, e vai ficar um gap lá embaixo, por onde vai acumular alimentos, tá? Uma outra situação, quando ela é muito profunda, e aí eu cunho a minha restauração, e a minha cunha está acima do meu término gengival cervical, eu não consigo levar minha cunha para baixo, tá? Quando você coloca a sua restauração, ela fica com esse degrau aqui, decorrente da sua cunha, tá? Então, nessa situação também, não tem como a gente fazer uma restauração direta. Caso você faça, você vai ficar com o formato da cunha aqui, na sua restauração, onde vai acumular aqui alimento. Tá certo? Então, Luiz, deixa eu tirar uma dúvida aí que foi minha, que até surgiu ontem, aproveitando essa imagem que você colocou. Quando é que você, em situações como essa, assim, bem baixas, profundas, quando é que você indica fazer o aumento de coroa clínica e quando é que você acha que só com o isolamento absoluto bem feito você consegue subir uma parede ali para dar estabilidade? Você tem divisões aí para fazer essa seleção? Eu vou falar para você uma coisa. É descrito na literatura que o selamento dentinário imediato mais uma elevação de margem ou biosubstituição, você recupera 60% da capacidade dos dentes resistirem às cargas mastigatórias. Então, o que eu vou te falar aqui uma coisa?
toda vez que eu tenho uma condição subgengival, tá? Ela é crítica, porque você tem aí fluido clavicular, que comumente está subindo aí na sua restauração. Você tem aí instabilidade da acomodação da resina na parede gengival cervical. Você tem aí perda de luz por uma por uma profundidade e perda substancial dessa luz. E você tem instabilidade da resina na contração e na tensão. Então, como eu ponho na balança as minhas desvantagens são muito maiores que as minhas vantagens, o que eu faço nesse caso? Eu coloco uma matriz, faço uma elevação de margem, isolamento relativo, faço uma elevação de margem, deixo ela supragengival, que favorece o meu isolamento, a minha moldagem, e faço uma restauração indireta. Porque na restauração indireta, eu consigo levar a minha resina um pouco abaixo da parede gengival cervical. É como uma espécie de proteção da interface. E aí eu tenho a minha resina muito mais estável a longo prazo. Você percebe que a gente tem sempre que colocar na balança as vantagens e desvantagens de cada técnica que a gente vai utilizar. Quando as desvantagens ela é maior, ela transcende as vantagens em relação à técnica direta, eu prefiro fazer técnica indireta, protegendo o meu remanescente e vendo ele, né? Estou projetando ele lá na frente, no futuro, a longo prazo. Tá? Então, eu tenho percebido isso muito melhor quando você sabe a abordagem correta que você vai fazer. Beleza. Tudo bem? Tranquilo. Algumas pessoas questionaram, perguntaram da distância biológica, mas eu acho que foi isso que você falou aí desse artigo, né? Do quê? Da questão de invadir a questão do espaço biológico. Tá. Eu não trabalho, eu não faço aumento de coroa já há uns 3 ou 4 anos. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma restauração subgengival, eu faço uma elevação da margem. Ponho a matriz e subo a margem. Entendeu? Subo a margem. E depois faço a restauração indireta. Perfeito. Então, eu não estou invadindo o espaço biológico, né? Beleza. Mas, assim, mesmo que você está ali no limite você invadiu o espaço biológico, você vai ter uma reação inflamatória que o próprio sistema vai se reacomodar e o osso vai se transpor até ele recuperar o espaço Exatamente. biológico. É justamente o meu pensamento. Eu acho que o estrago de uma cirurgia, uma broca, um cinzel, eu acho que é maior do que uma pequena invasão controlada, como você está fazendo aí. Eu penso igual você. O que acontece? Existem casos que você depende do teu pé para fazer o aumento de coroa, aí ele às vezes demora, aí ele faz o aumento de coroa. Aí você tem que esperar de 7 a 15 dias para a estabilidade do tecido. E ainda você esperando isso, ainda não é certo que você tenha aí a sua restauração supragengival em algumas situações. Então, a elevação de margem, ela facilita a nossa vida. Na mesma sessão você faz isso, você já eleva a margem, você já faz o preparo e já molda. E já faz a restauração indireta. Então, eu prefiro muito mais trabalhar assim. A readequação biológica do espaço, ela vai fazer com que você tenha muito menos perda de osso do que o seu... eu penso igual você nesse ponto, tá? Tem alguma resina que seja específica para fazer isso? Foi perguntado aqui. A elevação da margem, você gosta de algum tipo específico ou... Eu posso falar disso nas considerações finais. Certo. Pode ser? Pode, claro. Ou eu posso falar isso na parte que eu vou falar das restaurações, tá? Bom, beleza. A gente vai criar aqui uma visão diferenciada de avaliação, tá certo? Nós vamos começar a avaliar alguns parâmetros que vai facilitar a nossa vida e que vai fazer com que a gente sempre busque o êxito de uma boa formação de contato, tá? Então, a gente tem um artigo de 1990, de Picassi, se eu não me engano, falando que o ideal não é a formação de um ponto de contato, né? O dentista, ele sempre acha que formando aquele ponto de contato aqui, já está de bom tamanho, né? Então, Picassi fala o quê? Que a estabilidade
do contato, ela está relacionada à face de contato, saindo do perfil de emergência e vindo até um pouco acima do início, do ponto médio, tá? Então, um pouco acima do terço médio, a nossa face estaria aqui, ó. Por que eu tô falando isso? Porque nos dentes naturais, você não vê toque de crista. As cristas se abrem, tá? Formando aqui o perfil que a gente tem da formação dos ângulos dos vértices das arestas longitudinais para que o fio entre aqui de uma maneira fácil, tá? Então, eu tenho que respeitar essa abertura das ameias para fazer com que o fio dental entre de uma maneira fácil. Se eu faço uma aresta viva fazendo apenas um único ponto de contato, você não tem a eficiência do contato entre as estruturas. Eu vou falar o porquê isso é importante. E toda vez que você passa o teu fio aqui, o seu fio desvia. Por quê? Porque você tem duas arestas vivas. Tá? Isso é muito comum de a gente visualizar. Então, toda vez que eu for trabalhar na restauração classe 2, eu tenho que vislumbrar toda a área de contato. Face de contato é o que vai fazer com que as minhas restaurações sejam perfeitas. Tá? Então, esse é o primeiro parâmetro que a gente vai avaliar a partir de agora. O meu segundo parâmetro é... eu tenho aqui, ó, uma MOD, tá? Então, toda vez que eu vou fazer a reconstrução das paredes proximais, se eu fizer aqui, ó, uma única aresta viva, né? Venho aqui e faço uma aresta viva. Então, reconstruir meu ponto de contato. Aí venho com o dente vizinho e faço uma outra aresta viva. E aí reproduzir o outro contato. Então, aqui, se eu passar o meu fio dental, ele vai rasgar. Ele não entra. E aí o paciente fala assim, pô, toda vez que eu vou passar meu fio dental, ele rasga. Então, eu não vou passar mais. E ele acaba a não passar mais o fio dental. Isso é muito comum, tá? Então, todo mundo, a grande maioria, faz isso, ó. Cria essas arestas. O que nós temos que ter como parâmetro a partir de agora? Toda vez que eu tenho uma perda das minhas faces proximais, estruturalmente falando, eu perdi a linha equatorial, presta atenção, em vermelho, linha equatorial, que vai delimitar o tamanho da coroa clínica. E eu perdi a linha da mesoclusal, a linha que delimita a mesoclusal, tá? O que é você restaurar a sua face 2, a sua classe 2, perdão, a sua face proximal? É você dar continuidade para essas duas linhas. A partir do momento que você dá continuidade para essas duas linhas e essa informação está na coroa clínica, você restabelece corretamente as suas proximais com a espessura que lhe é criada. Então, para o molar, a espessura da crista é maior, para o pré-molar ela é menor. Tá? Então, quando eu faço a minha restauração, o que eu tenho que criar aqui? Essa continuidade aqui, ó. Eu tenho que, quando eu subo essa restauração, eu tenho que criar essa linha, que é a linha da mesoclusal, e eu tenho que criar a linha equatorial. Tá? Eu vou explicar como que a gente faz isso. Tudo bem? Então, esse agora passa a ser o nosso parâmetro. Você só restabelece fisiologicamente uma estrutura e morfologicamente essa estrutura se você acompanhar o que lhe foi perdido. Caso contrário, você não está cumprindo com o seu papel de restaurar. Ok? Perfeito. Então, beleza. Então, esse é o nosso segundo parâmetro que a gente vai seguir. O nosso terceiro parâmetro é saber, tá? Saber que toda vez que você acaba a sua restauração, que você tem que buscar a estabilidade dos contatos oclusais. Por quê? Porque quando eu crio o meu ponto de contato, somado às cristas, eu tenho essas forças distribuídas. Então, toda vez que eu tenho contatos em cristas, isso nos premolares superiores, nas duas cristas marginais, eu tenho contatos de crista, tá? Nos molares, eu tenho contato de crista. Nos molares, contato de crista. E também tem aqui nos inferiores, tá? Toda vez que eu tenho uma força incidida nas cristas e tenho o meu ponto de contato bem estabelecido,
eu tenho uma força dissipada na vertical e uma força dissipada na horizontal. Então, eu tenho aqui uma força na vertical, direto no dente, e depois tenho ela aqui, uma força horizontal. A força horizontal é dissipada pelos pontos de contato, pela correta formação dos pontos de contato. A força vertical pelas forças geradas nos contatos oclusais. Quando essas forças, restabelecidas de maneira correta, entram em perfeito engrenamento, elas vão correr, elas vão se anular na linha mediana. Então, você gera uma força que corre na vertical e uma na horizontal. Essas duas forças correm por toda a estrutura dentária até se anular na linha mediana, tá? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa aqui que é fundamental aqui. Se eu gero um contato maior no meu pré-molar e gero um contato não tão forte no meu molar, com o tempo, o teu paciente vai vir e vai falar assim, olha, abriu um diastema aqui, ó. Por quê? Porque você gerou um contato aqui e esse contato defletivo vai, principalmente se você não tiver também a formação dos contatos em arestas, que são as arestas de contenção e de equalização. Então, essa força vai correr e vai fazer com que esses dentes se separem. É muito comum isso, principalmente quando o nosso dente lateral é um implante. Tá? Então, eu preciso saber como eu doso a minha conformação dos contatos oclusais e o meu ajuste. O meu ajuste é muito importante nessa fase, para que você gere a estabilidade das suas cristas e dos seus pontos de contato. Então, esse é um outro parâmetro que nós temos que ter extremamente importante nesse processo. Tá? No processo restaurador direto, o que nós temos que entender aqui? O desenho da sua matriz, a espessura da sua matriz e o contorno da sua matriz são fundamentais para um bom restabelecimento desse contato. Tá? Eu gosto muito, eu particularmente, trabalho há muitos anos com esse sistema de matriz aqui, que é o sistema de matriz chamado Omnimatrix. Por que eu gosto dele? Exatamente pelo que o artigo está falando. O desenho dela, então você vai ver que ela é bem divergente para oclusal e bem convergente para cervical. Tá? Essa convergência para cervical faz com que eu tenha uma boa formação de um perfil de emergência. Tá? Ela é uma matriz pré-formada, ela é como se fosse uma matriz Toffler-Mayer, só que já vem montada. Sim. Então você tem a possibilidade de jogar ela para os lados. Tá? Eu coloco ela no dente, tá? E aperto ela. Tá? E tenho, decorrente da espessura, do desenho e do contorno, um bom ponto de contato. Então eu já sei clinicamente que eu, na minha opção clínica, se eu não conseguir, com essa matriz, um bom restabelecimento de um ponto de contato, que eu não vou conseguir com restauração direta e parto para indireta, tá? Na grande maioria das vezes, respeitando distância, respeitando a perda das paredes circundantes, né? Quanto menos perda eu tenho, mais estável se torna o meu processo. Profundidade, com essa matriz, eu vou ter uma boa formação de ponto de contato. Tá certo? Beleza. O pessoal tá fazendo pergunta. Eu não estou fazendo, gente, porque muita gente perguntou sobre a questão de marca, o tipo de matriz, como eu já sabia que ele ia comentar, então acho que está respondido algumas perguntas que me fizeram aí sobre qual a matriz que você utiliza. As perguntas. Beleza, perfeito. Porque estão perguntando, e a matriz tal, qual é a que ele usa? Entendeu? Se usa... Tá. Eu falo sobre isso tipo? Lá nas considerações, se me perguntam, eu vou falar o que eu acho. Pronto, tá? Então não se preocupem que tá tudo salvo aqui, eu estou acompanhando, estou olhando tudo. Pode meter bronca aí, Luiz. Tudo bem? Até aqui tá tudo bem? Tá, para mim eu vou levantar os comentários só para o pessoal falar aí se está escutando bem, se está bem claro. Tá? Muita gente está mandando as perguntas, como eu falei, a gente está dando uma segurada. Não se preocupe, eu vou fazer todas as perguntas, estão todas aqui. Beleza? Vocês estão entendendo, tá claro, estão ouvindo bem. A gente tem mais 11 minutos aí, então vamos tocar direitinho até o final, tá, professor? Então não se preocupe, se cair, eu já emendo numa segunda aí direto. Tudo bem? Tá. Então vamos lá. Vou tirar aqui mais uma vez. Ainda nos parâmetros, eu quero que vocês entendam isso. Isso foi uma coisa que eu aprendi sozinho. Eu trabalho muito com microscopia
Então, eu comecei a observar alguns detalhes muito importantes na microscopia. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês entendam aqui, ó. Tanto faz se aqui é uma boca natural ou se é um modelo de gesso. O que eu quero que vocês entendam? Primeira coisa, tá? Toda vez que eu quero restaurar a minha proximal, eu vou ensinar vocês a fazerem alguns parâmetros importantíssimos para o preparo da classe 2 e para a restauração. Então, aqui é o alvéolo, aonde vai se colocar a raiz ou o modelo de gesso, tá? Por que eu gosto de fazer essa avaliação? Porque, assim, aonde acaba o nosso proximal? Aonde é estabelecido esse contato, tá? A gente vê muito isso, né? As restaurações ultrapassando os limites fisiológicos e biológicos. Então, o que eu tenho que ter aqui? Presta atenção. Se eu fizer aqui com o lápis, tá? Eu vou arredondar o meu alvéolo, tá? Em azul, tá certo? Para vocês entenderem. Toda vez que eu vou restaurar uma proximal, tá? O ponto de contato ele vai se localizar exatamente na linha que une a papila palatina ou lingual à papila vestibular. Então, a papila é sempre o nosso limite de relação entre dentes vizinhos, tá? O nosso ponto de contato, ou a nossa face de contato, ela tem que se encontrar exatamente nessa linha aqui, ó. Se eu restaurar o meu dente e ultrapassar essa linha, eu invadi o espaço biológico do meu dente vizinho. Outra situação muito comum que a gente vê na clínica, e o clínico não sabe avaliar isso. Eu abri a minha restauração, tá? Do meu molar, por exemplo. E aí o meu pré tem uma restauração. E essa restauração do meu pré extrapolou essa linha. Extrapolou essa linha aqui de visualização, ó. O que eu tenho que fazer? Antes de restaurar o meu molar, fazer uma adequação dessa restauração para que ela fique exatamente nessa linha. Para que, então, o meu molar fique com a coroa clínica com o tamanho que deve ter. Sim. Se eu extrapolo com esse dente para o meu molar, eu perco a minha coroa clínica. Eu perco o tamanho da minha coroa. E altero toda a minha morfologia. E altero toda a minha fisiologia. Tá? Então, isso é muito importante. E altero também a minha biologia. Por quê? Porque eu não tenho mais aqui. Eu estou estrangulando essa papila e esse limite aqui, ó, porque eu extrapolei isso. Né? Então, eu tenho tudo isso alterado. Então, isso é muito importante. Tá? Você saber que a coroa clínica ela é definida sempre pelas pontas de papila. Então, ó, ponta de papila, ponta de papila, ponta de papila, ponta de papila, eu defini a minha coroa do molar. Então, essa linha traçada visualmente é muito importante para que você entenda, para que você agora passe a entender que a tua face de contato tem que ser estabelecida exatamente nessa ligação. Isso é de fundamental importância nesse processo de avaliação, tá? Então, esses são os grandes parâmetros que nós temos, ok? Uma outra coisa aqui, ó. Aqui eu tenho um dente que eu queria mostrar para vocês que não deu lá. Eu tenho um dente, se eu avaliar aqui a minha vestibular, eu perdi, estruturalmente falando, eu perdi muita parede, estrutura das paredes circundantes. Se eu colocar a minha matriz aqui, nessa minha coroa que está fina, aqui, ó, no sentido mésio distal, você vê que ela está bem fina. O que minha matriz vai fazer? Minha matriz vai copiar isso. O que vai acontecer a minha restauração? Ela vai ficar completamente fora do que ela deveria ficar. Então, ou seja, você alterou a face vestibular e todo o perímetro da estrutura. Nesse caso aqui, tem que ser feito indireto. Tá? Então, esses são parâmetros que a gente cotidianamente avalia. Em relação à restauração, vamos lá. Quanto tempo eu tenho? Tem mais 6 minutos. Tá, então vamos lá. Por que eu falei da flow? Tá? Aqui está a nossa área mais crítica. Parede gengival ou cervical, tá? Da parte das nossas paredes mais profundas. Então, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho
essa área como sendo a mais crítica, porque se você coloca a resina aqui e a resina contrai, gera o gap. E o gap ele vai se concentrar exatamente aqui, ó. Por isso que é onde mais falha, tá? Se você faz uma restauração incremental, vamos lá, vou desenhar bem fraquinho, uma restauração incremental, cada incremento colocado, você gera uma tensão entre resina e interface adesiva, resina, resina. Então, você vai ter pontos de tensões aqui, tudo aqui, ó, e tudo aqui. Tudo aqui, 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 tudo aqui. Então, essa contração gerando uma tensão, se você não tiver uma boa... se você não fez um bom sistema adesivo, não utilizou um bom sistema adesivo, isso aqui se desprende e gera o gap, tá? Se você fez um bom sistema adesivo, você vai ter aqui o quê? A hora que contrai, você vai ter movimentação cuspídea. Se o seu dente está... se a sua estrutura está fragilizada, você vai ter uma deflexão grande. Cada deflexão, você propaga uma trinca na cervical. Quanto mais trinca você propaga, mais a propensão do seu dente fraturar. Então, nesses casos, tá? O ideal é que você, aonde mais falha, você colocou a matriz, tá? Então, a matriz está pontilhado aqui, ok? Aonde mais falha, não é aqui, eu vou colocar uma resina flow. A resina flow, ela contrai mais, mas ela não tem poder de deformação. Como eu vou colocar uma resina flow bem pouca, com muito pouco volume, a minha contração é baixíssima. Então, eu venho aqui e coloco uma flow na região que mais falha, tá? E coloco a flow. E depois, em um único incremento vertical, eu restauro a minha proximal, tá? Controlo o volume. Então, se eu coloquei... não sei se vocês vão entender, mas, ó, se eu coloquei um volume grande, tenho maior contração. Se eu coloquei um volume que vai exatamente restabelecer as linhas, ele tende a ter mais ou menos a cabeça de um microbrush pequeno, tá? Eu observei isso também no microscópio. Como que eu faço o restabelecimento das linhas? Vamos voltar aqui, ó. Como que eu faço o restabelecimento das linhas? Eu coloco a resina aqui no incremento vertical, tá? Lá embaixo tá a flow. Coloquei o incremento vertical, tá? Então, eu venho com a minha espátula angulada e compacto a minha resina contra a matriz. Então, faço isso, ó. Compacto ela contra a matriz, no incremento vertical. Pego o meu microbrush. Eu gosto muito do microbrush da Angelo, o branco extra fino. É o menor microbrush do mercado. Eu deixo o microbrush, dobro a haste em 90 graus e faço uma leve compressão, né? A cabeça do microbrush é exatamente essa medida entre as linhas. Sim. Então, venho e faço uma leve compressão aqui, ó, e gero as duas linhas que eu tenho que restabelecer. Linha da mesoclusal e linha equatorial, tá? E aí você tem a melhor restauração proximal que você pode fazer nesse processo. O pessoal perguntou aqui se essa flor que você usa tem que ser bulk. A gente tem 1 minuto e meio. Tem que ser bulk essa flow? Eu trabalho muito, eu trabalho com a resina fluida grandioso da Voco, que tem 77% de carga. É a resina hoje, uma das resinas fluidas que mais tem carga hoje no mercado. Eu andei lendo alguns artigos sobre a resina Beautiful 2 com a tecnologia Geomer, da Schofo. Ela é bem indicada para você colocar aqui, principalmente em contato com o meio externo, o meio bucal. Por quê? Beleza. Porque uma das características dela, essa característica de Geomer você tem liberação de 8 íons, né? E um desses íons é a liberação de flúor, tá? E o recarregamento desse flúor. A resina, ela tem a capacidade de se recarregar toda vez que você ingere flúor, ela se recarrega. Então, se ela está aqui constantemente liberando flúor, ela teria o melhor comportamento quando exposta ao meio bucal. Então, eu indicaria uma dessas duas, tá? Certo. Mas, beleza. Se alguém quiser usar a resina Bookfill, a resina Bookfill Flow da SDR, para mim, talvez seja a melhor para esse processo. Perfeito.
Beleza, vamos para outra agora então, tá? Tem 10 segundos aqui para concluir. E aí a gente dá sequência na outra que eu vou abrir agora, tá joia? Vamos embora. Você quer finalizar essa salvagem